Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao estudo da função de segundo grau. Gráfico de uma função quadrática. A função de segundo grau, dada pela expressão matemática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, possui como representação gráfica uma parábola com concavidade voltada para cima, quando a maior do que zero, ou concavidade voltada para baixo, quando a menor do que zero. Primeiro caso, a maior do que zero. O que significa dizer que a concavidade tem que ser voltada para cima. Nesse gráfico, eu tenho três pontos importantes. Eu tenho esses dois pontos, que são os zeros da função, ou seja, as raízes, x' e x', e tenho esse terceiro ponto, onde esse terceiro ponto eu tenho o termo independente, a ordenada, onde o gráfico está cortando o eixo y, C. Segundo caso, A negativo. Então, a concavidade é voltada para baixo. Nesse gráfico também, eu tenho os zeros da função, ou seja, onde o gráfico está cortando o eixo x. Se o gráfico está cortando o eixo x, significa dizer que a altura é zero. Então, eu tenho x' e x'. E tem um terceiro ponto, que é onde o gráfico está cortando o eixo y. Se está cortando o eixo y, significa dizer que não teve deslocamento. Eu conheço o C. Joinha. Exemplo. O gráfico a seguir é uma função polinomial de segundo grau, f de reais para reais, dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Determine os valores numéricos de a, b e c. Pessoal, para encontrar os valores numéricos de a, b e c, precisamos encontrar primeiro a função que esse gráfico representa. Como é que eu vou fazer isso? Vamos analisar o gráfico. Ao olhar para o gráfico, eu observei que a concavidade é voltada para baixo. Então, com isso, eu tenho certeza que o valor de A é um número negativo. Nesse gráfico, eu também identifico três pontos. Quando eu falo pontos, são as soluções. Uma solução é quando eu tenho um ponto sobre o gráfico, e eu tenho três. Eu tenho os dois primeiros, que representam os zeros das funções, porque estão sobre o eixo x. Então, se estão sobre o eixo x, eu tenho x' e x'. x'1, x', 3. E eu tenho também aqui o terceiro ponto, que está sobre o eixo y. Se está sobre o eixo y, significa dizer que o deslocamento é nulo. Então, a ordenada desse terceiro ponto vai ser o meu termo independente, ou seja, C. Eu tenho certeza que quando eu encontrar C, o resultado tem que ser menos 3. Como eu tenho as raízes e tenho um terceiro ponto, eu vou encontrar a função usando a forma fatorada de uma função de segundo grau. Y é igual a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x'. Vamos substituir x' por 1 e x' por 3. Agora, vamos encontrar o valor numérico de A. Como, professor? Usando o terceiro ponto. O terceiro ponto, o x é 0 e o y é menos 3. Ou seja, quando o x for 0, y é menos 3. Vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver y, eu vou colocar menos 3. Onde tiver x, eu vou colocar 0. Vamos resolver aqui no segundo membro. 0 com menos 1, menos 1. 0 e menos 3, menos 3. Ainda dá para resolver aqui no segundo membro. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Mais 3 vezes A, 3A. E o que eu não estou resolvendo, repete. Para encontrar o valor de A, eu tenho duas opções. Ou passar o 3, que está multiplicando, para o outro lado dividindo, ou simplificando essa equação por 3. Então, A é igual a menos 1. Encontrei o valor de A, deu negativo, com cavidade voltada para baixo. Agora, vou encontrar a função na sua forma geral. Para isso, eu preciso multiplicar. Vou começar multiplicando x menos 1 por x menos 3. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. E o que eu não estou resolvendo, repete. Vamos resolver aqui, ó.
Menos 3 e menos x são semelhantes. Vai dar menos 4x. E o que eu não estou resolvendo repete. Agora, eu vou aplicar a distributiva de novo. Menos 1 vezes x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 4x vai dar mais 4x. Menos 1 vezes mais 3, menos 3. Então, y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Joinha. Vamos identificar agora quem é A, quem é B e quem é C. A é a constante, é o número que está multiplicando o termo de grau 2. A é menos 1. B é a constante, é o número que está multiplicando o termo de grau 1. B é 4. C é o termo independente. C igual a menos 3. Joinha. Coordenadas do vértice da parábola. O vértice da parábola é um ponto muito importante no estudo da função polinomial do segundo grau. Gente, se é um ponto, é uma solução, ou seja, está sobre o gráfico. Tá? Nós estudamos dois casos, com A positivo e o A negativo. A positivo com cavidade voltada para cima. A negativo com cavidade voltada para baixo. Tá? Agora, o vértice, quando o A for positivo, vai se encontrar nessa posição. Gente, é um ponto. Se é um ponto, eu tenho um x e tenho um y. Eu tenho um x do vértice e o y do vértice. Professor, como é que eu vou encontrar o x do vértice? Gente, nós estudamos e vimos que a parábola ela é simétrica. Portanto, a distância de x' até o x do vértice é a mesma distância do x do vértice até x do r'. Então, o x do vértice vai ser a média aritmética das raízes. Se eu tenho um x do vértice e quero encontrar o y do vértice, eu vou para a função e substituo. Onde tiver x, eu substituo pelo valor do x do vértice. Joinha. Se o vértice está em uma parábola com concavidade voltada para cima, nós dizemos que esse vértice ele é mínimo. Já no segundo caso, quando A é negativo, o vértice vai se encontrar nessa posição. Nessa posição, o vértice ele é máximo. Da mesma forma, o vértice é um ponto. Então, tem o x do vértice e o y do vértice. Joinha. Como observado nos dois gráficos, o x do vértice está localizado exatamente no ponto médio dos zeros, x' e x do r'. Portanto, para a gente encontrar o x do vértice, é nada mais, nada menos do que a média aritmética entre as duas raízes, x' mais x do r' dividido por 2. Professor, mas a gente estudou lá na equação de segundo grau que x' mais x do r' é menos b sobre a. E é isso mesmo. Então, vamos substituir. Onde tiver x' mais x do r', vou substituir por menos b sobre a. Nós temos aqui, gente, uma divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Menos b vezes 1, menos b. A vezes 2, 2a. Esta é a relação matemática para encontrar o x do vértice a partir de uma função do segundo grau. Professor, e para encontrar o y do vértice? Para encontrar o y do vértice, eu vou pegar a função do segundo grau e vou substituir. Onde tiver x, eu vou substituir por menos b sobre 2a. Então, vai ficar y do vértice é igual a a, que multiplica menos b sobre 2a ao quadrado, mais b, que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Agora, eu tenho aqui potenciação e multiplicação, professor. Vou resolver quem primeiro? A potência. Então, eu tenho uma potência de base negativa elevada a um expoente par. Vai dar um número positivo. B ao quadrado, B ao quadrado. 2A ao quadrado, 4A ao quadrado. Já aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Vou resolver. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mais B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. 1 vezes 2A, 2A. E o C repete. Agora, aqui no primeiro termo, eu tenho uma multiplicação de fração. Então, dá para simplificar A com A ao quadrado. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar A.
Vamos multiplicar. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes b ao quadrado, 1b ao quadrado. 1 vezes 4a, 4a. E o que eu não estou resolvendo, repete. Gente, nós temos agora subtração e adição com denominadores diferentes. Então, eu tenho que tirar o MMC. O MMC de 4, 2 e 1 é 4. O MMC de A e A é A. Portanto, o MMC de 4A, 2A e 1 seria 4A. Então, meu novo denominador vai ser 4A. Vou pegar o novo denominador, dividir pelo antigo e o resultado sobe multiplicando. 4A dividido por 4A vai dar 1. 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Repete o sinal. 4A dividido por 2A vai dar 2. 2 vezes b ao quadrado, 2b ao quadrado. Repete o sinal. 4A dividido por 1, 4A vezes c, 4ac. Eu tenho aqui b ao quadrado e menos 2b ao quadrado são semelhantes. Então, vou resolver. Vai ficar menos b ao quadrado. E o que eu não estou resolvendo, repete. Gente, para ficar igual a relação do delta, eu vou colocar o menos em evidência aqui. Vai ficar menos, entre parênteses, b ao quadrado menos 4ac. E o que eu não estou resolvendo, repete. Eu posso fazer já o joguinho de sinal de menos com mais, com o sinal da fração. Menos com mais, menos. Então, vai ficar menos b ao quadrado menos 4ac. Quem é b ao quadrado menos 4ac? O delta. Então, esta é uma relação matemática para encontrarmos o y do vértice. Joinha. Exemplo. Esboce o gráfico das funções quadráticas a seguir, destacando os seus zeros, o termo independente e as coordenadas do vértice da parábola. Pessoal, para a gente fazer o esboço do gráfico, nós sempre vamos começar encontrando os zeros das funções, ou seja, as raízes quando possível. Porque o gráfico vai cortar o eixo x em dois lugares diferentes, se o delta for maior do que zero, vai tocar em um lugar, se o delta for igual a zero, e não vai tocar se o delta for negativo. Então, para fazer o esboço, o que a gente precisa? Dos zeros, do termo independente e do vértice. Preciso desses pontos. Item A. F de x igual a 2x ao quadrado mais 8x mais 6. Para construir o esboço do gráfico de uma função de segundo grau, primeiro, encontrar o zero ou os zeros da função. Segundo, identificar quem é o termo independente da função. Terceiro, encontrar o vértice. Vamos agora encontrar o zero ou os zeros da função de segundo grau. Então, se eu quero encontrar os zeros, obrigatoriamente o y tem que ser igual a zero. Se o y é igual a zero, eu vou substituir na função e a função vai virar uma equação. Esta equação dá para a gente simplificar ela por 2. Simplificando por 2, vou ficar com x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Agora, vamos resolver. Professor, vai resolver por Bhaskara? Poderia, mas eu não quero resolver por Bhaskara. Eu vou resolver usando a soma e o produto de uma equação de segundo grau. Lembrando que para resolver usando a soma e o produto, o A obrigatoriamente tem que ser igual a 1. A relação da soma e produto seria x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Agora, comparando a equação com a relação, eu sei que o produto tem que ser igual a 3 e a soma tem que ser igual a menos 4. Por que menos 4? Porque o menos faz parte da relação. E na equação é mais. O que significa dizer, quando eu somei as raízes, o resultado foi negativo. Aí eu fiz menos com menos, mais. Então, vamos procurar dois números que quando eu multiplicar esses dois números, o resultado seja 3, e que quando eu somar, o resultado seja menos 4. Então, seria x' menos 1, x2' menos 3. Menos com menos, mais. Então, a multiplicação deu 3 positivo. E a soma vai dar menos 4. Então, encontramos as raízes. O gráfico vai cortar o eixo x em dois lugares diferentes. Segundo passo, nós vamos para a função e identificamos o termo independente.
o termo independente é 6, ou seja, C igual a 6. Agora, vamos para o terceiro passo. Vamos encontrar o vértice. Para encontrar o vértice, eu preciso encontrar o x do vértice, o y do vértice. Eu sei que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Vou para a função e vou identificar quem é b e a. A é 2, b é 8 e c é 6. Vamos substituir. Onde tiver b, eu vou colocar 8 e onde tiver a, eu vou colocar 2. Aqui no denominador tem uma operação a ser realizada. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar x do vértice é igual a menos 8 dividido por 4. X do vértice é menos 2. Agora eu vou encontrar o y do vértice. E a relação para encontrar o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então eu preciso encontrar o valor do delta. Vou para a função. Quem é b? 8. Quem é a? 2. Quem é c? 6. Substituo. E agora eu resolvo. 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 6, 48. Ou seja, delta é igual a 64 menos 48. Delta é igual a 16. Volto para a relação do y do vértice e vou substituir. Onde tiver delta, eu vou substituir por 16. E onde tiver a, eu vou substituir por 2. No denominador, tem uma multiplicação. 4 vezes 2, 8. Então, y do vértice é igual a menos 16 dividido por 8. Y do vértice é igual a menos 2. Portanto, o vértice seria menos 2 e menos 2. Agora, eu vou para o plano cartesiano, eu vou marcar as raízes, vou marcar o termo independente e vou marcar o vértice. Então, venho para o plano cartesiano. As raízes são menos 3 e menos 1. O termo independente é 6. Lembre que o termo independente sempre vai ficar sobre o eixo y e as raízes sempre sobre o eixo x. E vou marcar o vértice. Lembre que para marcar um ponto, sempre a gente parte da origem, anda o x e desce o y. Portanto, o meu vértice seria menos 2 e menos 2. Agora, eu vou traçar a parábola. Lembre, gente, que o a da função é positivo, então a concavidade é voltada para cima. E lembrem também que a parábola ela é simétrica. Joinha. Item B. f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Vamos encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, o y tem que ser igual a 0. Substituindo o y por 0 na função, a função vai virar uma equação. Tá? Eu não gosto de trabalhar com a negativo. Então, multipliquei por menos 1. Nesta questão também, eu não vou resolver por Bhaskara. Eu vou resolver por soma e produto. Então, eu tenho que encontrar dois números, de tal forma que quando eu multiplicar esses dois números, o resultado tem que ser 4, e a soma desses dois números tem que ser 4 também. Então, quem seriam esses números? 2 e 2. Ou seja, x' é 2, x2' é 2. Quando eu multiplico 2 vezes 2, 4, e quando eu adiciono também dá 4. O que significa dizer que as raízes são iguais. Ou seja, a parábola vai tocar no eixo x em apenas um lugar. Joinha. Olhando para a função, o termo independente é menos 4. Ou seja, a parábola vai cortar o eixo y na ordenada menos 4. Vamos agora encontrar o x do vértice e o y do vértice. Para encontrar o x do vértice, eu vou para a função e identifico que a é menos 1, que b é 4 e que c é menos 4. Substituo onde tiver b por 4 e onde tiver a por menos 1. Vou resolver aqui o denominador. 2 vezes 1, 2. Eu já posso fazer o joguinho de ensinar aqui, ó. Menos com menos, mais. Então vai ficar x do vértice é igual a 4 dividido por 2. X do vértice é igual a 2. Para encontrar o y do vértice, preciso do delta. Vamos substituir. Vou para a função. Quem é b? 4. Quem é a? Menos 1. Quem é c? Menos 4. Resolvendo, o delta é igual a 0. Então, o y do vértice vai ser menos 0 dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. 0 dividido por qualquer número, com exceção do 0, vai dar 0.
Então, o meu vértice vai ser 2 e 0. Agora, vou para o plano cartesiano. Primeiro, vou marcar as raízes. Tenho duas raízes iguais. Marquei. Vou marcar o termo independente da função, menos 4. Vou marcar o vértice. Observe que meu vértice é 2 e 0. Então, vai coincidir. Ele não vai sair daqui. A parábola vai ser voltada para cima ou para baixo? Para baixo, porque o a da função ela é negativa. Então, ficaria assim. Joinha. Item C. F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Vou achar as raízes. Então, o y tem que ser igual a 0. Se o y é igual a 0, a função vai virar uma equação. Aqui, gente, eu vou resolver por Bhaskara. Para resolver por Bhaskara, primeiro eu vou calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. Nesta equação, quem é A? A é 1, B é menos 2 e C é 3. Substituir. Meu delta vai dar menos 8. O que significa dizer, não vou ter raízes reais. Ou seja, a parábola não vai tocar no eixo x. Vou encontrar agora o x do vértice. Menos b sobre 2a. Vou identificar quem é A, B e C na função. A é 1, B é menos 2, C é 3. Então, agora eu vou substituir. Quem é B? Menos 2. Quem é A? 1. Vou resolver aqui no denominador. 2 vezes 1, 2. Vou fazer o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Então, o x do vértice vai ser 2 dividido por 2. X do vértice é igual a 1. Vou encontrar o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Preciso encontrar o delta. Olhando para a função e para a equação que a gente resolveu, observei que o a, o b e o c é o mesmo. Portanto, o delta vai ser menos 8. Substituir. Onde tinha delta, coloquei 8. Onde tinha a, coloquei 1. Vamos fazer aqui o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. Então, o y do vértice é 8 dividido por 4. Y do vértice igual a 2. Portanto, o vértice é 1 e 2. Vou agora para o plano cartesiano. Não tenho raiz real, então não posso marcar nada sobre o eixo x. O termo independente na função é 3. Vou lá no eixo y, na ordenada, e marco o 3. O vértice é 1 e 2. Então, vou sair do 0, vou andar até o 1 e vou subir até o 2. Agora, eu vou traçar a parábola. Como o A é positivo, com cavidade voltada para cima, então, minha parábola seria essa daqui. Joinha.